Olá, muito prazer. Meu nome é Aloel Elias, sou psicólogo. Fui convidado pelo irmão Adriano para estar falando com vocês um pouco sobre saúde mental. E para começarmos aqui a nossa conversa, que vai ser bem objetiva, quero ler para vocês, se vocês estão com a Bíblia de vocês aí, acompanhem comigo no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 26. Lá diz o seguinte: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então a Bíblia é muito clara quando ela fala dessa possibilidade de que toda pessoa pode, em algum momento da sua vida, se sentir irado, se sentir estressado, sentir raiva. E, consequentemente, isso de alguma forma aí afetando os seus relacionamentos, sejam eles relacionamentos interpessoais, entre amigos, família, e também no relacionamento amoroso, né? No namoro ou no casamento também. Então, se a gente entende que nós somos seres emocionais, porque fomos criados como seres emocionais pelo próprio Deus, a grande pergunta é então como que nós podemos reagir de uma maneira funcional dentro das nossas relações. Porque o que acontece? Nós passamos e sentimos diversas emoções ao longo do nosso dia, em uma semana, enfim. Só que muitas vezes a gente não consegue agir de uma maneira assertiva com as pessoas. Então eu vou estar falando aqui para vocês sobre 3 maneiras de vocês estarem desenvolvendo inteligência emocional nos seus relacionamentos. E o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre o autoconhecimento. Anota aí, autoconhecimento. Por que o autoconhecimento vem em primeiro lugar? Porque a gente sente muita coisa e muitas vezes, por mais que a gente sinta muita coisa, a gente não sabe exatamente aquilo que a gente está sentindo. Então, se a gente não sabe aquilo que nós estamos sentindo, fica mais difícil de nós, então, discernirmos como que a gente pode agir a partir disso. Então, é muito importante que você saiba dar nome a essas emoções. E para você fazer isso, você precisa, então, fazer esse exercício consigo mesmo ou consigo mesma, de você se olhar e parar para pensar sobre a forma como você tem se sentido, o que você tem sentido. Ah, tenho sentido raiva, tenho sentido tristeza, tenho sentido talvez ódio, né, dependendo da situação também. Ah, eu tenho me sentido frustrado. Enfim, quando você consegue dar nome às suas emoções, fica mais fácil de você conhecer o que você está sentindo e dessa forma, então, estabelecer estratégias para que você consiga trabalhar em cima dessas emoções. O segundo passo é a autogestão. Né? O primeiro passo aí foi você conhecer suas emoções e esse segundo passo é justamente trabalhar na maneira como você pode reagir a essas emoções. Então a gente já entendeu que o ser humano tem aí, não tem como alguém ser isento das suas emoções. E a partir disso, então, o que a gente precisa pensar? Como que nós podemos agir de uma maneira assertiva, né? Porque o que acontece? Quando a gente está com raiva, por exemplo, de alguém, de alguma situação, ou estressado por qualquer outra coisa que aconteceu, a gente pode acabar falando coisas que a gente lá na frente depois vai se arrepender. Então é aquele momento assim que a gente está com as emoções à flor da pele e a gente pode acabar falando alguma besteira com alguém e a gente acabar magoando essa pessoa. Sabe aquela pessoa assim que, não sei se aconteceu já com você, mas de você estar com tanta raiva de alguma coisa, por exemplo, que aconteceu na rua, que ao chegar em casa você acaba descontando essa raiva nas pessoas que não têm absolutamente nada a ver com aquilo? Pois é, quando a gente se percebe nessa condição de, olha, tô com raiva, não é o momento ideal para eu estar conversando agora sobre determinado assunto. Quando a gente começa a desenvolver essa autoconsciência, a gente passa então a desenvolver essa inteligência emocional. E a gente entender que talvez naquele momento não seria interessante estarmos conversando com alguém para resolver alguma questão, algum problema. Porque se for para a gente fazer isso, né, no caso, resolver algum problema, e nós percebemos que estamos com as emoções à flor da pele e ainda assim a gente faz, a possibilidade desse problema virar um problemão ou uma briga, enfim, uma ofensa também, é muito grande. Então, se perceber nesses momentos de parar para pensar, você, olha, não tô legal agora, acho melhor a gente conversar num outro momento, né, pensando em resolução de conflitos, ou então, talvez, conversar normalmente também. Às vezes a gente não está com a cabeça para aquilo, então o que é interessante? A gente deixar
para resolver esses problemas em um outro momento. E aí vai ser um momento que você vai estar se sentindo melhor. E por último, a terceira dica é a empatia. Se coloque no lugar do outro. Pare para pensar como eu me sentiria se eu estivesse me escutando. Como é que eu me sentiria ouvindo aquilo que eu mesmo tenho a falar? Quando você se coloca no lugar do outro e você para pensar em como que o outro está se sentindo a partir daquilo que você está falando para ele, você consegue então ter um discernimento das suas próprias palavras, o efeito que as suas palavras estão tendo sobre o outro. Dessa forma, então, você consegue desenvolver também a sua inteligência emocional. Então, hoje em dia, não é apenas necessário as competências ou inteligência, capacidade de adaptação, criatividade, enfim, essas habilidades, elas de fato são necessárias, por exemplo, em ambientes empresariais, enfim, na escola, faculdade. Só que a inteligência emocional também é muito importante. Não adianta de nada eu ser uma pessoa muito inteligente, mas não saber também lidar com as minhas emoções. Então é por isso que é preciso pensar sobre isso e principalmente em como que as suas relações têm sido a partir das suas emoções, como que você reage às suas emoções, porque dessa forma então você vai conseguir obter relacionamentos mais saudáveis e também mais duradouros. Bom, então era isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? E é isso, fica meu abraço, meu carinho aí para vocês e até uma próxima oportunidade.